pode-se dizer assim, para você, principalmente com essa tomada de posição da empresa Latam, né, que está a partir de hoje com mais um voo do aeroporto de Jaguaruna. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Milton. Abraço grande aí para vocês. Para vocês é bom dia, para mim aqui já é quase início da noite, né? Pois é, né? Tu estás na China? Exato, nós estamos aqui nesse momento aqui, são 19h30 aqui na China agora. Mas hoje é um dia feliz por duas razões. Uma você acabou de citar, a Latam, né, cumprindo o compromisso, desde hoje voando agora 10 vezes por semana, e a partir de outubro serão 12, ou seja, a partir de outubro serão 2 voos diários durante a semana e um voo diário sábado e domingo. Isso é muito expressivo, né, Milton, tratando-se de Jaguaruna. Isso é mais de 70% de aumento de oferta. Os preços das passagens, eu continuo sistematicamente consultando e vendo que os preços estão muito acessíveis, se comprados com 3 meses de antecedência. Tem passagem aí de 170, 180 reais a perna, ou seja, 350, um ida e volta. Então eu espero que realmente o sul de Santa Catarina entenda a importância de adotar o aeroporto como seu, como a nossa campanha que nós destacamos aí na região, porque também você sabe muito bem que se no final do ano a Latam chegar para nós e disser, olha, eu não consegui, né, um share mínimo nos nossos aviões para pelo menos pagar a escala, nós não poderemos, né, continuar, né? Ter a continuidade, né? Então isso é uma notícia boa. A outra notícia boa é que estamos indo embora, né? Daqui a pouquinho, meia-noite, estaremos 00:40 embarcando de volta para o Brasil, e eu já pedi para a família me esperar com arroz e feijão, que eu tô com muita saudade do Brasil. Tu não gosta do yakisoba, tu não gosta dessas coisas da China aí? Hein, yakisoba, arrozinho primavera, tu não gosta disso, não? Ô Milton, Oi. Se tem uma coisa que é completamente diferente da verdade, da realidade, é o que se chama de comida chinesa no Brasil. É mesmo, né, cara? Já disseram pra mim isso, que é totalmente diferente. É totalmente diferente, né? E eu não estou aqui nem falando mal da comida chinesa, porque, em verdade, a China tem uma cultura diferente, né? Os povos formaram, as civilizações formaram a sua gastronomia conforme as suas situações. Você veja que a feijoada deriva do quê? Né? A feijoada deriva dos escravos pegando os restos de comida dos senhores, das fazendas, né? E misturando com feijão para poder ter um gosto no feijão, né? E comendo. Nasceu a feijoada. A China passou por séculos muita fome, né? Então aqui eles expressam isso, que eles valorizam tudo. Eles valorizam o pepino do mar, o pescoço do pato, o pé da galinha, né? Eles valorizam alimento, né? E isso faz parte de uma cultura civilizatória. Então não é que é ruim, mas é claro que é um choque cultural muito forte, né, naquilo que nós estamos acostumados aí no Brasil. Quando eles comem insetos aí, parece uma coisa nojenta, né? Mas eles tinham que comer os insetos, porque senão eles iam morrer de fome. Quer dizer, então foi toda uma estrutura de vida que como você disse, a cultura se formou em cima das necessidades, das dificuldades, de eles não terem avanço nenhum na tecnologia de plantio. Hoje eles são uma potência, mas até 30 anos, 40 anos atrás, até a Segunda Guerra Mundial, eles eram nada, eles eram uma colônia aí totalmente abandonada e passando fome, realmente por isso que ficou um prato fácil pro comunismo tomar conta, como tomou conta, e hoje eles viraram uma potência. Mas, Beto, vocês... E até porque não é simples alimentar 1,5 bilhões de pessoas. Exatamente. Exatamente. A Índia está sentindo isso agora, né? Tu já sabe também que lá a comida da Índia é uma mistura de mistura, né? É uma coisa fantástica também, né? Não é fácil. Mas, Beto, vamos lá. Vocês estão aí numa missão internacional e talvez a sua secretaria seja aquela que saia daí com maior lucro em termos de futuras negociações, de perspectivas, enfim. Eu não sei se eu estou errado, se eu estou, me corrija. Tem havido conversas positivas realmente no sentido de melhorar nossa malha ferroviária aqui em Santa Catarina, que parece que seria o principal objetivo do governador Jorginho e do seu, especificamente nessa viagem? Milton, não tenha dúvida que, para mim, a agenda da China foi muito rica, né? Nós viemos, sim, como pauta principal aqui na China. A pauta da China foi bem diferente da pauta do Japão.
né? A pauta no Japão estava mais direcionada à defesa dos interesses da indústria da avicultura, da suinicultura catarinense, que estava, né, nós temos um erro, né, que nós entendemos que é um erro, porque na verdade quando tem uma gripe aviária, um caso no Mato Grosso, a Ásia para de comprar do Brasil inteiro, né? E a missão tinha por objetivo também no Japão, e não é diferente na China, mostrar que nós precisamos ver o Brasil de maneira mais regional, né? Santa Catarina tem um controle muito grande sobre essas questões, é ponta no Brasil, é melhor, certamente o estado que tem a maior e melhor tecnologia, e é o que a gente queria mostrar aqui, lá no Japão e na China. Mas aqui na China, sim, logística foi o tema fundamental. Eu vou fazer aqui de 12 agendas que participei, vou destacar 3. A primeira foi Harbin, uma cidade média da China com 10 milhões de habitantes, maior que Santa Catarina. E lá tem duas coisas assim, né? Primeiro que Santa Catarina tem que sair fora da casca, né? Nós temos que perder essa mania de achar que o mundo conhece Santa Catarina. Eu que estou vendo aqui na China, como já vi em Nova York e Washington, é que esses anos todos que foram perdidos de falta de agenda internacional fizeram com que sim se perdesse muitas coisas. Sim. Enquanto nós não estávamos fazendo, os outros estavam. O governador de São Paulo, o governador do Paraná, o governador de Minas, de Goiás, todos os anos estão fazendo agendas e buscando investimento e parcerias internacionais. Santa Catarina, felizmente, resgata agora isso, e eu hoje consigo enxergar com clareza a importância disso. Mas as 3 agendas que eu me refiro, a primeira foi em Harbin, conhecemos a AVIC. Também nós pensamos que conhecemos o mundo. Você sabia que a AVIC, a fabricante de aviões, helicópteros, aqui da China, e tudo muito no campo militar, inclusive, mas também na aviação civil, eles têm só 500 mil funcionários. Eles são 3 vezes o tamanho da Airbus. 500 Nós mil? aí achamos que a Airbus é uma grande empresa, mas é 1/3 dos empregados que tem essa empresa, essa fabricante aqui na China. E nós fomos lá especificamente ver um avião. O governador Jorginho, como todo mundo sabe, colocou como prioridade, colocou como meta colocou como meta fazer aviação regional em Santa Catarina, sendo que no Brasil ela faliu. Nós não podemos mais esperar sentado, porque no Brasil a aviação regional faliu. A Azul e a Voipaz eram as últimas companhias que tinham aviões para atender aeroportos menores, atenderem regiões menores, e não tem mais. Então, se nós não fizermos algo diferente, não vamos ver nascer em Santa Catarina uma aviação regional. Então nós temos 2 projetos apresentados para o Estado. O governador quer esse ano ainda apresentar o projeto que nós vamos escolher, o que nós vamos definir como projeto para Santa Catarina, e um deles conta com esses aviões que são fabricados aqui na China, um avião para 18 lugares, mais piloto e copiloto, ou seja, um total de 20 pessoas a bordo. É um avião realmente muito interessante e muito melhor do que, por exemplo, o que fazia a Azul Conecta com o Gran Caravan, que é um avião pequeno para 9 lugares. Então, nós viemos aqui conhecer esse tipo de equipamento. Foi uma visita muito rica e que tem muita ligação com a nossa secretaria. A segunda que eu destaco, a CRRC, simplesmente a maior fabricante do mundo de equipamentos ferroviários, trilhos, vagões, metrô de São Paulo. 2 linhas do metrô de São Paulo, 2 grandes linhas estão sendo feitas por eles, né? Então nós fomos lá, conhecemos os produtos deles, estabelecemos um termo de cooperação e parceria para que eles venham para Santa Catarina entender o nosso projeto, entender aquilo que nós estamos fazendo de projeto nesse momento. Você sabe, vou te dar aqui um spoiler, né? Nós estamos hoje um projeto de ferrovia que liga 4 portos catarinenses: Itajaí, Navegantes, a São Francisco e Itapoá. Sim. Esse projeto já está com 75% concluído, é um projeto executivo que aproveitou o projeto básico da antiga litorânea. São 64 quilômetros, estamos falando de 300 milhões de dólares, isso é muito viável, Sim. Isso é muito factível. E esse projeto, agora nós estamos com todos os engenheiros reunidos para pensar numa mudança, porque nasceu a Via Mar. Então nos parece que mais lógico levar esse projeto da ferrovia para ser
construído ao lado da Via Mar, porque senão nós vamos ter que fazer 2 traçados, 2 desapropriações, enfim, um custo muito mais elevado. Se unirmos num único projeto, há uma tendência natural de baixar custos e baixar também as complexidades com licenças ambientais, com desapropriações e etc. e tal. Então, nasceu aqui uma parceria, nós vamos receber a CRCC e a CRRC em Santa Catarina já no mês de julho, na segunda semana de julho, uma programação de visita para eles poderem se inteirar dos nossos projetos. E também fomos ao Ministério de Comércio da China, né? E lá vi um ministro absolutamente surpreso, impressionado com os números que nós mostramos de Santa Catarina, com o potencial industrial, com a qualidade de vida proporcionada por uma menor taxa de desemprego do país, uma taxa de crescimento de PIB. Santa Catarina cresceu nos últimos 10 anos, Milton, 48%. O Brasil cresceu 23%, nós crescemos o dobro, mas nós viemos dar um recado à Ásia, aos chineses, aos japoneses, porque de cada 2 frangos consumidos aqui, 1,5 é feito em Santa Catarina. Sim. É produzido em Santa Catarina. E eles têm uma grande preocupação com segurança alimentar. E o que hoje impede Santa Catarina de dobrar a sua produção de frango e suíno é a ineficiência logística de estradas e ferrovias. Sim. Nós temos 6 portos, vamos ter até o final do ano o 7º porto, está saindo o TGSC lá na Babitonga, que é o Terminal Granileiro de Santa Catarina, para mais 8 milhões de toneladas de grãos. Porém, estamos completamente colapsados no sistema rodoviário, rodovia a BR-101, 280, 470, e simplesmente não temos nada acontecendo no setor ferroviário. Precisamos acordar, por quê? A falta dessa eficiência logística já está tirando de Santa Catarina a indústria alimentícia. Eu quero te dizer que a Aurora já tem extensão das suas fábricas no Paraná, a JBS e a BRF já estão fazendo projetos no Mato Grosso. Por quê? Sim. Porque o principal insumo da indústria da avicultura e da suinicultura é o milho. É o milho. E o milho está vindo do Mato Grosso e de Goiás para Santa Catarina de caminhão, com frete caro e estrada ruim. Isso torna o nosso produto internacionalmente menos competitivo. Então, para nós salvaguardarmos esses interesses de Santa Catarina e também os interesses da segurança alimentar aqui na Ásia, nós viemos dizer aos chineses: precisamos da parceria, precisamos de financiamento internacional, precisamos de obras de infraestrutura em ferrovia, em rodovia. A Via Mar, evidentemente, é o nosso produto que nós estamos vendendo para os interessados no mundo, que é a solução disso. Santa Catarina pode dobrar a sua capacidade produtiva, Santa Catarina pode dobrar a sua movimentação portuária, mas para isso precisa urgentemente rever seus projetos, né? Precisa otimizar projetos na área de ferrovia e rodovia. Secretário, eu sei que você está aí numa correria, vocês vão viajar essa noite aí já é noite, né? Vocês vão viajar para o Brasil agora à noite, mas eu preciso lhe fazer essa pergunta. Quando você fala aqui tanto da empresa produtora de aviões, que é uma das maiores hoje do planeta, apesar de não ter muito mercado no Ocidente, né? Que é essa fábrica de aviões que a China tem. E quando você fala aí nessa grande produtora de vagões, trilhos, enfim, toda estrutura de ferrovias, e você fala das perspectivas que nós temos para o Estado, a pergunta que fica é essa: vocês estão convidando os chineses para produzir esses equipamentos que nós precisamos, ou também o convite se estende à possibilidade deles vir operacionalizar, ou deles vir com empresas para cá, para, quem sabe, de forma privativa, tocar esses grandes projetos aqui de ferrovia e aviação? Deu para entender o que eu quis saber, o que eu quero saber? Deu para entender, e quero te dizer que é exatamente isso. O que nós mostramos aos chineses também foi que, além de eles poderem ser nossos parceiros, sim, na construção, no financiamento, na PPP, na operação de ferrovia, etc., eles têm que ver o Brasil como, e Santa Catarina especialmente, como um ponto de ligação deles com o Ocidente. Por quê? Você sabe que hoje tem uma grande taxação nos Estados Unidos por produto chinês. Claro. Se o chinês fabricar esse avião, por exemplo, em Santa Catarina, ele pode exportar isso para o Mercosul com imposto zero,
ele pode, por exemplo, e óbvio que eu faço isso, né, Milton? Não podia ser diferente. Sim. Nós temos uma ZPE que vai sair do papel, porque está passando para iniciativa privada. Exato. Nunca saiu do papel porque o governo sentou em cima. Agora o governo está abrindo, tá passando para iniciativa privada, então é óbvio que vai dar certo. Eu tenho vendido muito isso, porque você imagina os chineses podendo trazer todas as peças de montagem da China para Santa Catarina com imposto zero na entrada e depois com imposto zero na saída para exportar para todo o mundo, porque eles podem fornecer para os Estados Unidos através de Santa Catarina com uma taxa de importação muito menor, porque o Brasil não tem a taxação que tem a China diretamente, por exemplo. Então, foram discussões muito calorosas nesse sentido. E hoje de manhã nós tivemos uma reunião com a Cinetruc. É uma história antiga, foi, não foi. Agora está muito perto de ir. É uma fábrica de caminhões que quer fazer, é a segunda maior do mundo, né? Caminhões, máquinas, equipamentos pesados, mas quer fazer no Brasil uma fábrica de caminhões. Quer produzir no início, na primeira etapa, 10 mil caminhões por ano no Brasil e depois crescer organicamente. Nós também hoje discutimos de manhã, durante 2h30, todos os benefícios possíveis que Santa Catarina poderia oferecer para eles irem para Santa Catarina. Tem muita coisa que pode ser feita, que pode acontecer, que pode beneficiar Santa Catarina, mas para que isso aconteça, nós temos que sair fora da casca. Nós temos que parar de achar que que o mundo inteiro está vendo que Santa Catarina é esse estado maravilhoso. Se não sair para vender, meu irmão, ninguém vai comprar. Bom, agora só para terminar, secretário, eu sou obrigado realmente a fazer essa pergunta. Como é que é o posicionamento deles aí? Eles têm comentado, eles têm conversado, tens ouvido aí, lido, visto na imprensa, muita mobilização em torno dessa questão que está acontecendo hoje no Oriente Médio entre Israel e Irã? Ou os chineses meio que ficam na deles, não são de se meter nessas coisas aí? Como é que você está vendo isso? Olha, eu vou te dizer, essa é uma pergunta muito interessante a tua. Aqui na China é como se não houvesse guerra. A China não se mete nessas questões. Sim. O que o menos se vê aqui, preocupação por parte do governo chinês, é mostrar força bélica, é mostrar força nessa geopolítica da guerra. Os chineses estão preocupados em aumentar a sua economia. Você sabe, Milton, que eu descobri aqui também as grandes oportunidades que o Brasil pode ter. Hoje na China, de 1,4 bilhões, já existem 200 e tantos milhões que são classe média aqui. É um Brasil, Milton. Sim. É um Brasil inteiro de classe média. Exato. Isso, a tendência na próxima década é isso dobrar para 400 milhões. Quando você tiver uma faixa de 400 milhões de chineses já definidos como classe média, você imagina o nível de consumo que isso significa. E vou dar mais um exemplo. Você sabe uma das razões que o café está ficando muito caro no Brasil? Não. Os chineses só tomavam chá e começaram a gostar de tomar café. Sério isso? Aí, tô te falando muito sério, é impressionante. Aqui só se servia chá. Eu quero te dizer que nós tivemos reuniões de ministérios que se serviu café. E eu vi o ministro deixar a xícara de chá parada e tomou café. Olha só. Então, o que isso significa? Num país como a China, quando uma cultura começa a mudar, começa a sofrer uma mudança para o café, isso pode significar o quê? Uma grande oportunidade para o Brasil, no campo da exportação. Então, é impressionante essas coisas, mas volto a te dizer, aqui o último assunto que alguém fala contigo, te pergunta, é sobre guerra. Eles estão preocupados como alimentar o povo, como crescer economicamente e como, sim, se distribuir. A geopolítica que eles se preocupam é a geopolítica do desenvolvimento, é a geopolítica econômica. Eles querem ter o pezinho deles em outros lugares. Eles estão em portos no Brasil, eles estão em vários projetos, o túnel Santos-Guarujá, tão propalado aí, vai ser feito por chineses, pode acreditar, eles têm a maior tecnologia do mundo hoje, E uma coisa, Milton, você sabe qual é a participação da China na balança de importações de Santa Catarina? Qual? 43%. Já você é sabe isso? Qual é a participação? 43% na balança de importações em Santa Catarina. E você sabe qual é a participação dos Estados Unidos? Não. 6%. Então, enquanto o Trump está pensando em mostrar o poder bélico americano, os chineses estão pensando em vender mais
para o mundo. Não, eu também sou fã. Eu tô com o horário estourado aqui, mas sou obrigado a te fazer uma última pergunta agora. Agora é a última mesmo, te prometo, tá? Tem uma mística, né? A gente tem um estigma, de que o chinês é um problema, porque o chinês é o comunista, o chinês é a China vai querer pegar o Brasil e transformar o Brasil numa China. Me parece que não é bem essa realidade. A questão política, a questão de regime político é uma questão governamental. A indústria chinesa, os empresários chineses, o que eles querem realmente é desenvolvimento. E para eles não interessa qual é o país que eles vão assentar, onde eles vão botar a sua produção. É isso? Ô Milton, o governo aqui... aqui em nenhum lugar que a gente foi aqui se discutiu modelo de governo. Até porque, ô Milton, a última coisa que você percebe aqui é qualquer cultura comunista. É claro, aqui o governo é sócio da grande maioria dessas empresas, muitas vezes acionista majoritário, mas há uma grande diferença da participação do governo chinês nas empresas na China, da participação do governo nas empresas brasileiras. Aonde o governo bota a mão no Brasil, as empresas acontece o quê? Quebram. As empresas dão prejuízo. As empresas dão prejuízo. Aqui, o governo participa e as empresas só aumentam seus lucros. Ou seja, eles têm uma grande distância entre cultura política e entre uma cultura que é predominante para eles, que é aquela que tem a ver com desenvolvimento econômico e com crescimento econômico. Portanto, nós aqui não sofremos nenhum tipo de constrangimento, embaraço para discutir com nenhuma das empresas, com nenhuma das agendas, porque não se discute política aqui. O que se discute aqui é negócio. Se tem negócio, chinês brilha os olhos. Muito obrigado pela tua participação, extremamente expressivas as tuas colocações. Eu tenho certeza que isso aqui pode, inclusive, servir de pauta para muita gente a partir de agora. Vocês que vão retornar, né? Aí já é noite, repito, vocês que vão retornar essa noite aqui para o Brasil. E te agradeço imensamente pela atenção que tu tivesse conosco e na hora que estiveres aqui, vamos fazer aquele café que nós combinamos aqui, meu amigo. Um abraço para ti, boa viagem. Tá combinado. Um abraço, Milton. Combinado. Um abraço a todos os teus ouvintes aí. Abraço. Então tá bom, tá aí. O secretário Beto Martins, estendi um pouco a entrevista, não podia ser diferente. Ele tá na China e de lá ele nos ligou para que a gente pudesse fazer. Nós fizemos, claro que mapeamos isso anteriormente, e ele tá aqui com uma entrevista que é extremamente, inclusive com vários spoilers que ele colocou, né? Várias informações que ele passou e que a gente vai discutir ainda um pouco mais daqui a pouco aqui no programa. São 8h51.